passar agora aqui para multimídia, explorando o arco mineiro, do Stefano Wróblewski. Isso aí é mais complicado para mim. Rapaz, eu achei essa matéria muito boa. Tem várias coisas que eu achei fantástico. Primeiro, é um exemplo de jornalismo colaborativo que a InfoAmazônia faz com alguma frequência, porque vocês fizeram em conjunto com um jornal venezuelano, Correio del Caroni. Né? E ela também tem uma coisa fabulosa, porque ela fala dos recursos naturais da Venezuela, depois da crise do petróleo e a crise econômico-social que o país vive, e que o comando e os militares estão utilizando como uma espécie de salvação a questão da exploração dos recursos naturais, num país que tem 2.000 generais, que tem esses recursos nas mãos, mas, ao mesmo tempo, está um caos, né? Ainda mais porque essa exploração se dá numa região onde passam os 2 maiores rios e que abastecem a Venezuela, né? E devastação, né? Situações críticas de desmatamento e outras coisas assim. Então, assim, a primeira questão que eu queria que você falasse, explicar, e a InfoAmazônia também pelo fato de utilizar georreferenciamento e fotos de satélites para dar, assim, as reportagens dela têm peso muito grande isso, até porque a região amazônica é super vigiada por satélites, essas coisas todas. Então, todos esses elementos fazem, para mim, um quadro de uma vitória fantástica, né? Então, eu queria que você falasse sobre a produção dessa matéria, sobre como é que foi trabalhar em conjunto com um jornal na Venezuela, que é a oposição ao governo Maduro, que é o segundo maior jornal da província local. Queria saber como surgiu essa pauta da questão dos recursos naturais venezuelanos, porque isso lembra muito as possibilidades do que pode vir a ocorrer no Brasil, né? E, enfim, começasse por aí, né? Sobre como surgiu a história e como é feita essa parceria com o Correio. Só uma coisinha antes, eu estava pensando aqui, quando a gente falava, a Mariana estava falando do CIMI, né, que tem uma certa dificuldade, quer dizer, teve uma dificuldade quando você fez aquele contato inicial com o CIMI, era uma outra regional, né, e eles se colocaram bastante receosos e tal. Acho que faz muito sentido, né, que eles sejam assim, porque o CIMI está sendo bombardeado. Foi na Assembleia Estadual do Mato Grosso do Sul que abriram uma CPI para investigar o CIMI. Isso é muito simbólico num estado que mais tem indígenas assassinados nos últimos anos, né? Isso é complicado que o CIMI né, consiga ficar receber a todos com tranquilidade. E isso eu estou dizendo porque eu fiquei pensando, justamente, embora num outro nível, um nível de violência muito maior, aquilo que o jornalismo tem sofrido na Venezuela, né? O repórter, né, eu preciso dizer, eu coordenei, editei e produzi os mapas dessa reportagem, mas o repórter nós contratamos, ele chegou até nós, na verdade, com esse tema, o Bran. O Bran, ele mora na Colômbia já há 4 anos e ele acompanha o tema desde então, ele acompanha o processo de paz na Colômbia e também acompanha outras questões socioambientais ali na região da Colômbia, na Colômbia e também na Venezuela, né, já que os países são vizinhos e as questões são interligadas, né? E no processo de produção dessa reportagem, ele passou 3 meses em campo. Acho que posso dizer, um privilégio, né? Um jornalista conseguir passar tanto tempo em campo fazendo uma investigação. E durante essa investigação, a gente passou por um momento
muito difícil, muito aflitivo para toda a equipe, porque ele foi bater na porta de uma mineradora, começou a fazer perguntas e, quando ele percebeu, a Guarda Nacional chegou ali, o deteve e a gente ficou sem saber dele por mais de 12 horas. Levaram ele para um lugar a 7 horas de onde ele estava inicialmente, a gente só foi descobrir no dia seguinte. Foi uma madrugada extremamente aflitiva. E é aquilo que eu fico pensando, né, já que você mencionou nessa questão de como será, né, daqui o próximo ano. Eu até brinco, mas nem tanto, que por tanto tempo se teve medo de o Brasil virar uma Venezuela, né? Isso se fala pelo menos desde 2002, na primeira eleição do Lula, e pelo menos nas questões ambientais, né, o meio ambiente, eu acho que a gente nunca esteve tão próximo, na verdade, de se tornar uma Venezuela de fato, né? Na questão da violência e das infrações de todas as questões que a gente tem com os direitos humanos no campo e no meio ambiente, na destruição do meio ambiente. Porque todas as propostas do candidato que está à frente encaminham para isso, né? Pelo discurso da violência contra os indígenas, contra o próprio meio ambiente, falando em acabar com o Ministério do Meio Ambiente, enfim. Mas sobre o background, né, dessa reportagem, os bastidores, melhor dizendo, como isso chegou até nós. O Bram, ele, como eu disse, ele vinha acompanhando esse tema já há algum tempo, e ele entrou em contato conosco, né, com o Gustavo, que é quem criou a Infomazônia, e falando, olha, temos isso, como que a gente pode fazer? Vamos né, fazer uma reportagem a respeito. E foram alguns meses buscando alguém que financiasse, até que a gente conseguiu um financiamento do Pulitzer Center. Eles oferecem bolsas, né, como várias dessas organizações. E isso diz muito, né, muito o modus operandi do Infomazônia, né? A gente acaba, por ser um veículo super pequeno, a gente acaba tendo que buscar financiamentos para reportagens específicas. E foi assim que surgiu. E o Gustavo já tinha tido um contato com o criador do Correio del Caroni, e nós pensamos que era uma excelente oportunidade para a gente fazer um trabalho em conjunto. Como você falou, o Infomazônia realmente faz vários trabalhos em conjunto, até porque, por ser um veículo menor, a gente acredita que pode alcançar mais pessoas tendo parcerias, né? Então, para essa reportagem, a gente publicou em 3 idiomas, publicou em 6 países diferentes, em 7 veículos, a reportagem na íntegra ou adaptada, né? Aqui no Brasil, a gente também publicou na Folha de São Paulo. O trabalho foi, claro, a gente teve uma comunicação constante com o Correio del Caroni, que foi quem deu um grande suporte de campo para o Bram permanecer lá e também auxiliando nos contatos e alcançar essas zonas de mineração. São zonas que existe um conflito muito latente, né? Não só por meio do Estado, né? O governo venezuelano tem todo o interesse em manter essas terras e explorar essas terras, explorar o ouro e o coltan e outros minérios que estão ali para abastecer suas reservas, mas também a gente tem um outro lado que vem o Estado venezuelano está nessa condição, né, de crise já há muitos anos,
E existe ali também uma ausência forte do Estado, no sentido de proteção e garantia dos direitos dos cidadãos que ali vivem.